tinha deixado essa nona questão para vocês fazerem, né, na aula passada. E aí, a gente vai começar justo por ela, porque a teoria vai me ajudar muito, que eu vou desenvolver na aula hoje, tá? Então, é o seguinte, o que ele falava aí? Considere o triângulo de vértices A, B e C representado a seguir, né? No item A, ele diz assim, dê a expressão da altura H em função de C, o que esse C aí é o comprimento do lado AB, né? E do ângulo A, formado pelos lados AC e AB, né? Então, tem um ângulo aqui que é formado pelos lados AC e AB, né? Esse ângulozinho aqui no vértice A, tá? Então, eu vou marcar ele aqui. E esse ângulo aqui a gente vai chamar ele de alfa. Então, o que ele pede no item A é a expressão da altura H em função deste C aqui, que é a medida desse lado, e desse ângulo alfa aqui, né? Que é o ângulo no vértice A, tá? Então, isso aí simplesmente é o seguinte. Aqui é 90 graus também, né? Você observando aqui se tem um triângulo retângulo, basta aplicar a relação trigonométrica, a definição de seno, né? Então, aqui no item A, basta que você aplique o seno de alfa. O que vai ser o seno de alfa? Vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa desse triângulozinho aqui, né? Cateto oposto é H e a hipotenusa é C. Então, note que ele pede que você dê a expressão da altura. Então, aqui você tem que isolar a altura. O que você faz? Você coloca um aqui embaixo do seno e multiplica em cruz, tá? Então, aqui você vai ter o seguinte. Então, H vai ser igual a C vezes o seno de alfa. Então, colocar a altura em função do ângulo e do lado C, do lado AB, é isso aqui, tá? Vai ser simplesmente isso aqui a resposta do item A, tá? O H em função do alfa, né? Do seno do alfa, né? E do C, tá? No item B, ele pede outra coisinha. No item B, ele pede que você deduza a fórmula que dá a área S, né? Do triângulo ABC, né? Em função de B e C, né? Que são os comprimentos, respectivamente, dos lados AC e AB, né? Aqui. E do ângulo A, né? Que é o alfa aqui, no caso. Então, existe uma maneira que é o seguinte. Existe uma maneira de calcular essa área sem necessariamente saber quanto é que vale essa altura aqui, tá? É isso que a gente vai ver agora. Então, perceba o seguinte. A fórmula convencional que a gente sabe para calcular a área de um triângulo é pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2, né? Então, note o seguinte. Então, a área aqui é representada por S, tá? Então, a área S, né? Do triângulo ABC, né? ABC. Isso aqui vai ser igual a quê? Base, que é o B, né? Ó, note que o B é essa medida aqui todinha, tá? Do A até o C, tá? B vezes a altura H dividido por 2. Mas aí acontece uma coisa interessante que é decorrente aqui do item A, ó. No item A você obteve que o H é C que multiplica seno de alfa. Então a gente vai substituir o H aqui, ó. Então vai ficar B e multiplica o H, que é C seno de alfa, né? Tudo isso dividido por 2. Pronto, tá obtido. Então, ó, a área do triângulo ABC, né? Ela vai ser dada pelo produto dos lados B e C, B vezes C, né? Multiplicado pelo seno do ângulo entre eles, né? Seno do alfa. Seno do alfa. Tudo isso aqui é dividido por 2. Então, essa é uma nova forma de você calcular a área de um triângulo. Se você souber as medidas de dois lados e do ângulo entre eles, ou do seno do ângulo entre eles, tá? Não precisa ir atrás de achar uma altura. Você aplica essa fórmula aqui diretamente, certo? Então, essa é uma questão bem simples, mas ela vai nos ajudar quando eu for trabalhar com a lei dos senos, tá? Então, guarde isso aí, porque quando chegar lá na lei dos senos, tá? Eu vou até deixar anotado aqui. A gente vai utilizar esse fato aqui para trabalhar a lei dos senos, tá? Mais adiante, tá bom? Vou aqui para a próxima página, ver o que a gente reserva para os próximos minutos. Então, eu quero que vocês prestem atenção, depois que a gente fez isso aí, tá? Que a gente deduziu essa fórmula de área, a gente vai pegar essa situação aqui. Eu tenho um triângulo, tá? Esse triângulo em azul. Esse ângulo aqui entre os lados A e D é alfa mais beta, tá bom?
Então, pense o seguinte, pense de uma forma geral, tá? Eu tenho um triângulo aqui, eu vou tentar replicar ele aqui do lado, tá? Eu tenho um triângulo aqui. Então, observe esse triângulo grande aqui. Esse triângulo aqui, ele possui um ângulo nesse cantinho aqui, que vai ser a composição de dois ângulos. Ele vai ser alfa mais beta, tá bom? Ó, esse cara aqui, esse ângulo aqui, ele é alfa mais beta. Beta. A gente sabe também que esse lado aqui mede A. E que esse lado aqui mede D. Então, pessoal, preste atenção. De acordo com a fórmula que a gente chegou aqui na questão, a gente pode calcular a área desse triângulo em função do A, do D e do alfa mais beta, que é esse ângulo aqui, né? Então, essa área aqui, ela pode ser escrita como? Ela pode ser escrita como A vezes D, né? Ó, A vezes D, seno do ângulo, no caso que é alfa mais beta. Tudo isso aqui, esse beta aqui ficou horrível, né? Beta. Tudo isso aqui é dividido por 2, de acordo com os resultados que a gente demonstrou lá na questão, né? Agora preste atenção no que foi que a gente fez aqui, nessa figura aqui do lado. A gente traçou aqui a altura relativa a esse ladozinho maior aqui, 90 graus, 90 graus. Só para delimitar aqui quem é o alfa e quem é o beta, tá? O ângulo continua sendo alfa mais beta, o ângulo total. O que que acontece? Com isso aqui, eu obtenho dois triângulos, né? O meu triângulo grande ficou dividido em dois. Esse triângulo que eu vou chamar de 1 aqui, e esse triângulo aqui que eu vou chamar de 2, tá? Talvez fosse bom até colocar em outra cor, né? Para destacar um pouco mais. Vou colocar aqui 1, tá? E aqui vai ser 2. Então, o que que acontece? A área ficou dividida em duas, ou seja, a área do triângulo 1 somado com a área do triângulo 2 tem que dar igual a área desse triângulo grandão aqui. Então, o que que vai acontecer? Área 1 mais área 2 tem que ser igual a esse resultado aqui, né? Eu vou chamar simplesmente de A, tá bom? Vou chamar simplesmente aqui de A, tá? Então, o que que acontece? Mas nós podemos aplicar aquele resultado da questão 9 lá a esses dois triângulos aqui. Eu tenho um ângulo alfa aqui, então eu posso dizer que a área 1 vai ser o A vezes esse lado aqui que eu chamei de x, multiplicado pelo seno de alfa e dividido por 2, não é? Então, a área 1, ó, ela vai ser AX seno do alfa, tudo isso aqui dividido por 2, tá? Mais a área 2 eu posso aplicar o mesmo resultado. Eu tenho aqui esse lado aqui que é x, eu tenho esse lado aqui que é d, e entre esses dois lados está sendo formado aqui o ângulo beta, né? Então, posso dizer que a área desse triângulo 2 aqui vai ser dx seno de beta dividido por 2. Então, eu tenho aqui, ó, dx seno de beta, tudo isso aqui dividido por 2. E tudo isso aí é igual à área total, mas a área total é AD, vamos colocar aqui, AD, seno de alfa mais beta, né? Alfa mais beta, tudo isso aqui dividido por 2. Aí o que é que você já sabe para desenvolver isso aqui? É o seguinte, nessa parte aqui, a gente pode colocar um único 2 aqui, né, como denominador, e esse único 2 vai cancelar com esse que está aqui do outro lado. Então, para poupar tempo, eu vou cancelar logo, tá bom? Então, aqui vai cancelar, ó. Vai colocar uma fração só com denominador 2, vai cancelar com esse 2 aqui. Aí, o que que sobra aí? Né? Aqui a gente vai ter o seguinte. AX seno de alfa mais DX seno de beta igual a AD seno de alfa mais beta. Então, aqui vai ser igual a AD seno de alfa mais beta. Esse AD aqui que está multiplicando aqui o seno de alfa mais beta, eu vou passar ele dividindo aqui para baixo. Então, o que que vai acontecer? Vai ficar assim, AX seno de alfa mais DX seno de beta. Tudo isso aqui vai ficar dividido por AD, né? Eu estou passando o AD dividindo. AD. E tudo isso aqui vai ser igual a seno de alfa mais beta. Seno
de alfa mais beta. Bom, vamos lá. Então, o seno de alfa mais beta, né? O seno de alfa mais beta vai ser igual a quê? Então, aqui eu posso quebrar numa soma de frações com o mesmo denominador. Esse denominador comum vai ser o AD aqui. Então, vai ficar AX seno de alfa, vamos lá. AX seno de alfa. Isso aqui vai ficar dividido por AD, né? Eu vou colocar aqui AD. Mais DX, seno de beta. Isso aqui também vai ficar dividido por AD, que é o denominador comum, né? AD. Bom, aí o que acontece? Já tem um cancelamento interessante aqui. A gente pode cancelar esse A aqui com esse A aqui, né? E aqui a gente pode cancelar esse D aqui com esse D aqui. Quero que vocês prestem bastante atenção no que vai acontecer agora, tá? Então, vou repetir aqui o seno de alfa mais beta. Seno de alfa mais beta. Igual. O que sobrou aqui? Sobrou x sobre d, seno de alfa, né, na frente. Eu vou escrever o seno de alfa bem aqui, só por questão de organização, tá? Então, vai ficar seno de alfa multiplicado, deixa eu colocar um parênteses aqui, multiplicado por x sobre d, né? X sobre d. Mais, aqui, eu vou deixar o x sobre a antes mesmo. Não, eu vou deixar o seno na frente, seno de beta. Multiplicado por x sobre a, tá? Agora, eu peço que vocês memorizem isso aqui por enquanto, tá? Aqui tem x sobre d e aqui tem x sobre a. A gente vai voltar lá na figura e vai notar uma coisa interessante. O que vai ser esse x sobre d e o que vai ser esse x sobre a aqui, tá bom? Vamos voltar aqui. Ó, nota o seguinte, de acordo com as definições das relações trigonométricas, o que acontece? O x sobre d, isso aqui vai ser o cosseno desse beta aqui, né? Toma só esse triângulo aqui de baixo, esse triângulo retângulo aqui. Qual a definição de cosseno de um ângulo? Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, pessoal, o x sobre d, isso aqui, é exatamente o cosseno de beta, né? Cateto adjacente a ele dividido pela hipotenusa deste triângulo aqui. Tá aqui o ângulo reto, tá? Então, x sobre d é o cosseno de beta. E outra coisa, o que vai ser x sobre a, né? Olha para esse triângulo em cima aqui. Ora, vai ser o cosseno de alfa, ó. Cateto adjacente ao alfa sobre hipotenusa. Então, x sobre a, de maneira parecida, né? X sobre a, isso aqui nada mais é do que o cosseno de alfa. Moral da história. Então, isso aqui que aparece lá na nossa relaçãozinha, na última igualdade lá que a gente fez, a gente pode substituir. Então, a gente vai substituir o x sobre d por cosseno de beta e x sobre a cosseno de alfa e vai chegar numa formulazinha muito interessante, muito aplicativa, tá? Então, essa fórmula aqui é chamada de arco da soma de dois ângulos, tá? Arco da soma. Seno da soma de dois arcos, tá? Então, o que acontece? Vamos escrever aqui. Então, o seno de alfa mais beta. Isso aqui é seno de alfa cosseno de beta. Então, seno de alfa. E aqui eu não preciso mais usar os parênteses, não. Foi só para realçar. Cosseno de beta. Mais seno de beta, cosseno de alfa. Tá? Sempre assim o seno. Ele tem uma permutação aqui, digamos, uma troca. Seno cosseno mais seno cosseno. Seno de beta, cosseno de alfa. Tá? Então, esse aqui é o seno da soma de dois arcos, tá? Então, seno de alfa mais beta é seno de alfa vezes cosseno de beta, mais seno de beta vezes cosseno de alfa. Como eu falei, isso aqui é uma formulazinha bem interessante que você aplica muito nas questões, tá bom? Existe o seno da diferença também, mas ele eu vou falar depois, tá? O seno da diferença eu vou falar depois. Então, guarde isso aqui porque a gente vai utilizar, tá? Vamos para a próxima aqui. Então, por exemplo, eu posso utilizar essa fórmula agora para calcular alguns senos que eram desconhecidos antes, ampliar os conhecimentos, né? Então, calcular, por exemplo, o seno de 75 graus fica fácil, e o seno de 105 graus. O que você nota? Dá para a gente colocar 75 graus em função dos ângulos notáveis, né? Então, o que a gente faz? Então, eu quero o seno
de 75 graus inicialmente. Então, o que é que eu faço? Eu noto o seguinte, 75 graus é a mesma coisa que 30 mais 45, ó, né? Então, eu transformei o meu seno no seno de uma soma. Isso aqui, pela fórmula que a gente obteve anteriormente, vai ser o quê? Seno de 30 vezes o cosseno de 45, mais, agora troca, seno de 45, seno de 45, vezes o cosseno de 30, tá? Pronto. Então, seno A, cosseno B, cosseno A, tá? Seno alfa, cosseno beta, cosseno alfa. O seno de 30 é 1/2, você tem aquela tabelazinha dos notáveis. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mais, de novo, o seno de 45 é a mesma coisa que o cosseno, né? Raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 30, ele vale o seno de 60, né? Raiz de 3 sobre 2. Pronto. Aqui é a multiplicação normal. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. 2 vezes 2 é 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. Sobre 2 vezes 2, 4. O máximo que dá para fazer aqui é colocar tudo sobre o mesmo denominador. Então, esse mesmo denominador aqui, no caso, vai ser o 4. Aqui vai ficar raiz de 2 e aqui mais raiz de 6. Lembrando que, pelo amor de Deus, não pode somar esse raiz de 2 com raiz de 6 e colocar raiz de 8, tá? Isso não existe. Certo? Então, aqui você tem um resultado para o seno de 75 graus, né? Uma coisa que até pouco tempo atrás vocês não sabiam. Será que dá para calcular o seno de 75 graus sem aproximação, né? Então, você consegue colocar o seno de 75 graus na expressão de radicais, tá? Envolvendo radicais, tá? Então, e a gente faz uma coisa parecida com o 105 graus também, tá? Então, para calcular o seno de 105 graus, o que a gente faz? A gente quer agora o seno de 105 graus, tá? Então, o que a gente faz? Então, a gente nota o seguinte, o seno de 105 graus vai ser igual a quê? Vai ser seno. Como é que a gente pode expressar aqui em termos de ângulos notáveis, os 105 graus? Pode ser 45 mais 60, né? 45 graus mais 60 graus. Pronto, ó. Feito isso aqui, você aplica a fórmula. Então, vai ficar como aqui? Vai ficar seno de 45 vezes o cosseno do outro, né? Que é 60. Mais seno de 60 graus vezes o cosseno de 45. Seno A, cosseno B, cosseno A, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45, o cosseno de 60 é o seno de 30, que é 1/2. Seno de 60 é o cosseno de 30, né? Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, o que vai acontecer? Raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. 2 vezes 2 é 4. Raiz de 3 raiz de 2 dá raiz de 6. Sobre 2 vezes 2, 4. Aí vocês observam uma coisa aí. Vixe, deu igual ao seno de 75, é? Sim. Para quem lembra a redução de quadrante, vai entender por que deu igual, tá? Eu falei na aula passada sobre redução de quadrante. Tem que ser igual, senão a redução de quadrante, a regra que a gente definiu estaria errada, né? Teria que rasgar os livros tudinho, apagar as aulas, né? Ó, note que o seno de 75 graus, ó, raiz de 2 mais 6 sobre 4 dá igual ao seno de 105 graus. Por quê? Porque nota que 105 graus mais 75, né? Cai naquela regra, a soma deles é igual a 180, né? E a redução de quadrante, só para relembrar, o que fala a redução de quadrante? Redução ao primeiro quadrante. O que ela dizia? Dizia o seguinte, que seno de 180 menos alfa, né? Isso aqui é igual ao seno de alfa. Onde esse alfa vai ser agudo, né? E esse alfa aqui é maior que 0,
e menor que 90 graus. Então, isso aqui se enquadra para nós aqui entre o 75 e o 105, ó. Se você tomar 180 menos 75, dá 105 graus, tá? Então, consequentemente aqui, seno de 180, né, menos 75, isso é igual ao seno de 75. Seno 75 graus. Essa subtração aqui dá exatamente 105 graus, tá? Então, não é por acaso. Aqui não precisa mais do parênteses, não. Então, de fato, o seno de 105 graus é igual ao seno de 75, tá? É sempre bom lembrar essas coisas. Redução de quadrante ela é fundamental, tá? É o básico, né, da trigonometria no círculo, certo? E aí tudo vem em consequência da simetria em relação ao eixo Y, tá? Então, tá definido aqui. E aí, tem outras formas. É claro que você fazer exercício é muito importante, eu tô sempre frisando, né, isso. E aí, o pessoal tem até uma forma de decorar isso aí. Tem um poema que eles utilizam, que eu não sei qual é o autor, que eles falam assim, é a estrofezinha, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Certo? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Tá? Então, de novo, ó, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Se aqui for positivo, aqui sempre vai ser positivo. Aí existe uma formulazinha também para a diferença, que eu vou anotar ela aqui. Não vou demonstrar não, mas é bom vocês saberem, tá? O seno de A menos B, saber pelo menos aplicar, né? Digamos assim. É a mesma coisa aqui, basicamente. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. Aí aqui, ó, acompanha o sinal, que vai ser menos. Tá? Aí existe mais outras duas fórmulas que são do cosseno, né? Então, aqui eu estou falando já para vocês o seno da soma de dois arcos, o seno da diferença. Vou falar logo o cosseno da soma e o cosseno da diferença, né? Vai que vocês tenham questão dos livros, do livro, sei lá, ou de qualquer lugar que precise. Não do livro de vocês, porque esse assunto não é bem desse ano, né? Mas, enfim. Então, ó, o cosseno também é tranquilo você lembrar, porque o cosseno vai ficar junto. Ó, cossa A, cossa B. Pronto. Aí aqui vai ficar o seno. Seno A, seno B. No cosseno, lembra que eu falei do seno? Eles acompanham o sinal, ó. Se for mais, aqui é mais. Se for menos, aqui é menos. O cosseno vai trocar o sinal. Se for mais, aqui vai ser menos. Tá? E para fechar o cosseno da diferença, aí existe o cosseno de A menos B. Como é que a gente faz? Né? Cossa A, cossa B. Então você faz cossa A, cossa B. Aí aqui você bota os senos. Seno A, seno B. Aí agora, ó, lembra que eu falei do cosseno. No cosseno vai trocar o sinal. Então, se for mais, aqui é menos. Se for menos, aqui vai ser o quê? Mais. Então, essas quatro formulazinhas aqui são muito importantes, tá? Então, as fórmulas do seno da soma, do cosseno da soma, tá? Do seno da diferença e o cosseno da diferença, certo? São bem aplicativas. Então, a exemplo do que aconteceu com o seno de 105 graus, você pode calcular o cosseno, você pode calcular, tá certo? Depois eu vou mostrar as fórmulas da tangente, me lembrem depois, tá? Pelo chat aí, qualquer coisa. Se eu terminar sem falar da tangente da soma, vocês me lembram. E talvez eu deixe para a aula que vem, para não ficar muita coisa nessa aula também. Eu quero mostrar algumas aplicações interessantes, tá? Então, aqui eu vou deixar um exemplo para vocês, o desencargo de consciência, claro, tá? Tentem calcular, por exemplo, quanto é o cosseno de 75 graus e quanto é, por exemplo, o cosseno de 15 graus, tá? Eu acho que 75 eu botei em outra. Mas, enfim, vamos tentar por aqui, tá? Por essas fórmulas aqui. Vamos para a próxima aqui. O que eu tenho mais para mostrar aqui para vocês? Então, vamos lá. Vamos fazer aplicações. Deduz uma fórmula para o seno de 2α, tá? Isso aqui é chamado seno do arco duplo, tá? Isso aqui leva o nome de arco duplo. Por que duplo? Porque você está multiplicando por 2, né? Que é 2α, tá? Então, existe uma fórmula para o seno de 2α derivada daquela seno de A mais B. Então, e depois, utilize tal fórmula para mostrar que o seno de 90 graus é igual a 1.
Isso aqui a gente já viu em aulas passadas, né? Eu justifiquei porque que o seno de 90 graus é igual a 1, né? Você vai lá, caminhando do zero até o 90 graus aqui, né? E aí você tinha lá o triângulozinho, aí esse cateto aqui vai subindo, 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 até que ele se iguala aqui com o raio do círculo, né? Eu não vou fazer de novo, porque você já viu. Então, vamos lá. Então, a solução é o seguinte, solução, 2 pontos. Você já sabe que seno de A mais B, é igual a quê? Seno A, parece seno, né? Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Bom, pessoal, o que acontece? O que acontece nessa fórmula se o A for igual a B igual a alfa? Então, presta bastante atenção aqui, ó. Se o A for igual ao B, por sua vez for igual a alfa, tudo for igual a alfa, então essa fórmula vai ficar da seguinte maneira: seno de alfa mais alfa, que é A mais B, ó, alfa mais alfa, é igual a seno de alfa, cosseno de alfa, e o B é igual a alfa também. Seno de alfa, cosseno de alfa. Não tem como correr, não. Tá? Cosseno de alfa. Alfa mais alfa é 2 alfa. Então, aqui vai ficar seno de 2 alfa, tá? Vou tirar o parênteses. Não precisa mais. Então, seno de 2 alfa é igual. Aqui nós temos a mesma parcela, como se fosse x mais x. É 2x. Então, 1 seno de alfa cosseno de alfa mais 1 seno de alfa cosseno de alfa é 2, né? Seno de alfa cosseno de alfa. Então, está aqui a fórmula para o arco duplo. Simples assim. Então, sempre, seno de 2 θ é 2 seno de θ cosseno de θ. Seno de 2 beta é 2 seno de beta cosseno de beta. Tá? Então, aqui a gente deduziu aqui a primeira parte, que é a fórmulazinha também, muito importante essa fórmula, tá? Já a gente vai ver outra aplicação e a gente vai ter que usar essa fórmulazinha aí, tá bom? Como exercício, eu peço que vocês tentem deduzir uma fórmula para seno de 3 θ, tá? 3 alfa, digamos, tá? Só lembrar o seguinte, vocês vão precisar desta daqui. É só lembrar que 3 alfa é a mesma coisa que 2 alfa mais alfa, então alfa mais 2 alfa. Aí você utiliza essa, depois vai complementar com isso aqui substituindo, tá? Então, o que eu quero que vocês façam aqui? Determine uma fórmula para isso aqui, seno de 3 alfa, e continuem ao máximo que puder. Continuar, vocês continuem, tá? Tente deixar a fórmula mais bonita e inteligível possível, tá? Disso aqui. Vamos ver o que vocês conseguem fazer. Quando for a próxima aula, tá? Vocês me lembrem de eu comentar esse resultado aí, como é que fica, tá bom? Então é o seguinte, aqui creio que a primeira parte está ok. Então agora, utilize tal fórmula para mostrar que seno de 90 é igual a 1. Como é que a gente utiliza essa fórmula para mostrar que o seno de 90 é igual a 1? Simples. A gente tem que lembrar, quer dizer, a gente tem que notar que 90 graus é a mesma coisa que 2 vezes 45 graus, tá? Então, aí a segunda parte vai ser da seguinte maneira. É o seguinte, a gente quer mostrar que o seno de 90 é 1. Seno de 90 graus é a mesma coisa que seno, tá? De 2 vezes 45 graus. 2 vezes 45 é 90. Aplicando na fórmula, então, na relação que a gente acabou de deduzir, de demonstrar, vai ficar 2 vezes seno de 45 vezes o cosseno de 45. Olha aí que coisa legal. Mas a gente sabe que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno também. Então, a gente vai substituir aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 2 sobre 2, multiplicado pelo cosseno também, raiz de 2 sobre 2. O que a gente pode fazer aqui? Continha fácil. A gente pode cancelar aqui esse 2 aqui com esse, né? Aí vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4, sobre 2, né? Esse 2 aqui que não foi cancelado. Ora, mais raiz quadrada de 4 é 2. Então fica 2 sobre 2, que é o quê? Que é 1, né? Então a gente acabou de mostrar, né? Portanto, quer dizer, de confirmar, né? A gente já tinha mostrado isso, né? Que o seno de 90 graus tem que ser igual a 1. Tá?
E é claro que, relembrando a aula passada também, a gente viu a RTF, né, Relação Trigonométrica Fundamental. Para obter que o cosseno de 90 é zero, você pode utilizar a RTF, por exemplo, né? Para confirmar que o cosseno de 90 tem que ser zero. Então, eu vou fazer isso, tá? Então, nota o seguinte, pela RTF, para a gente relembrar, né? Pela RTF, o que acontece? O seno ao quadrado de qualquer arco, né? Qualquer ângulo, mais o seu cosseno, quadrado do seu cosseno, sempre é igual a 1. Como a gente já sabe que o seno de 90 é 1, então o que acontece? O seno quadrado do seno de 90 mais o quadrado do cosseno também tem que ser igual a 1. Isso aqui vale para qualquer teta, como eu falei, tá? O seno é 1, então vai ficar aqui 1 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de 90 é igual a 1. Só que aqui vai ficar 1 mais cosseno ao quadrado de 90 igual a 1. Mas se eu estou pegando 1, somando com alguma coisa e continua dando 1, é para essa coisa aqui é zero, né? Então, daqui você tem que o cosseno ao quadrado de 90 é zero. Mas se o quadrado de um número real é igual a zero, porque esse número real tem que ser zero, ou seja, portanto, né, o cosseno de 90, de fato, cosseno de 90 graus é igual a zero, tá? Então, essa é uma maneira de deduzir também que o cosseno de 90 tem que ser zero. E a gente fez isso de uma forma diferente, né, nas primeiras aulas, utilizando o quê? O círculo trigonométrico e mostrando a questão de abscissa e ordenada, né? Lá no 90 graus, o que acontecia? Só para relembrar. Quando você chega bem aqui, esse ponto aqui tem a abscissa 0 e a ordenada 1. Lembrando que o eixo das abscissas é o eixo dos cossenos e o eixo das ordenadas é o eixo dos senos. Então, isso significa que o seno de 90 é 1, né, que é a ordenada, e o cosseno é 0. Tá? Só para a gente relembrar, ok? Vou aumentar aqui a borracha. Tá? Então, aí tá feito, tá? Essa aplicaçãozinha aqui, bem interessante, tem uma formulazinha, não esqueçam de fazer essa daqui, tá? Vamos ver o que eu tenho mais aqui. Então, vamos lá. Já sabemos que seno de 180 menos alfa é igual a seno de alfa, se o alfa é agudo. Utilize isso para calcular seno de 150 graus. Então, vamos lá. Então, vamos aqui. O que vai ser o seno de 150 graus? Utilizando a redução de quadrante, né? Deixei até alguns exemplos para vocês fazerem em casa, na aula passada. Seno de 180 menos 30, né? 180 menos 30 não é 150? Isso aqui vai ser igual pela regra, né? Que a gente demonstrou, né? Da redução do segundo para o primeiro quadrante. Vai ser igual ao seno de alfa, ou seja, no caso, vai ser igual ao seno de 30. E o seno de 30 é quanto, pessoal? 1/2. Portanto, o seno de 150 graus é igual a 1/2, tá? Então, a primeira parte está feita. Calcular o seno de 150 graus está ok, tá? Seno de 150 graus é 1/2. O que é a segunda parte? O que ele quer? Em seguida, note que seno de 150 graus é 2 vezes o seno de 75 vezes o cosseno de 75 graus, tá? E calcule cosseno de 75 graus com isso aqui, tá? Então, 75 graus, você nota que 75 vezes 2 dá 150. Então, impede que a gente use essa regra aqui, essa fórmula, né? Essa relação do seno de 2 alfa, para calcular um valor para cosseno de 75 graus. Nota o seguinte, o seno de 75 graus eu já tenho, né? Porque já foi calculado aqui, né, ó. Note que eu calculei aqui o seno de 75 graus, aqui na parte de cima, aqui, ó. Ó, isso aqui a gente já tem. A gente sabe que o seno de 75 graus é raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, tá? Então, a gente vai utilizar esse resultado também. Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui na segunda parte? Seno de 150 graus é igual a 2 vezes o seno de 75 vezes o cosseno de 75. O seno de 150 graus é 1/2. Então, aqui vai ficar 1/2 igual a 2 que multiplica. O que é o seno de 75 graus? Relembrando lá, era raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, né? Deixa eu voltar aqui. Então, ó, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Então, vamos substituir o seno de 75 graus. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Isso aqui é o valor do seno de 75 graus. E a gente quer obter um valor para o cosseno, tá?
Cosseno de 75 graus. Pronto. Vamos lá. Então, preste atenção no que eu vou fazer agora. Ó. O que acontece aqui? Vai ter um cancelamento aqui. Por quê? Ó? 2 por 2 é 1, e 4 por 2 vai ficar um 2 bem aqui, né? Certo? Eu vou simplificar por 2 aqui e aqui. Mas o que acontece depois disso? Esse 2 que está aqui, eu posso cancelar com esse 2 que sobrou aqui, ó. Então, o que vai ficar aqui? Esse 2 aqui vai cancelar com esse. Aí, o que acontece? O que vai sobrar? Aqui vai ficar 1 igual a raiz de 2 mais raiz de 6. Cuidado, você tem que colocar os parênteses, né? Porque tudo isso aqui está multiplicando o cosseno de 75. Pronto. Tudo isso que está multiplicando, eu vou passar para cá, para baixo do 1, dividindo. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 6 igual a cosseno de 75 graus. Ou seja, o que isso aqui implica? Que o cosseno de 75 graus vai ser igual a 1 sobre... Aqui, eu vou escrever essa soma melhor assim. Raiz de 6, que é o maior primeiro, tá? Mais raiz de 2. Por que eu vou fazer assim? Para quando eu racionalizar não ficar número negativo aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Acabei de dizer, ó. Isso aqui eu tenho que racionalizar, né? Tomar um resultado melhor. Como é que a gente racionaliza isso aí? A gente multiplica em cima e embaixo, pelo número que está aqui com o sinal trocado. Raiz de 6 menos raiz de 2. E aqui está embaixo também, ó. Raiz de 6 menos raiz de 2. Tá? Então, o que vai acontecer a partir de agora? Então, a gente vai ter o seguinte aí, tá? O cosseno de 75 graus vai ser igual. Em cima, um é neutro na multiplicação. Embaixo, eu aplico o produto notável, né? A mais B que multiplica A menos B é simplesmente A ao quadrado menos B ao quadrado. Se você quiser, você pode fazer distribuindo, tá? Não vou fazer para poupar tempo. Então, aqui vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre... Isso aqui ao quadrado vai cancelar o índice, vai ficar só o 6. E aqui, mesma história, vai cancelar o índice aqui com o expoente, vai ficar só o 2. 6 menos 2 é 4. Portanto, o cosseno de 75 graus vai ser igual a raiz de 6 menos raiz de 2, tudo isso aqui sobre 4, tá? Então, esse aqui é o valor do cosseno de 75 graus. Certo, galera? Eu sei que eu deixei ele para vocês fazerem, mas vocês não vão fazer assim lá, né? Vocês vão fazer empregando aqui... Cadê, meu Deus? Empregando aqui as fórmulas de soma e diferença, né? Acho que foi na outra página. Tá aqui. Ó, eu deixei aqui para vocês calcularem o cosseno de 75 graus, mas vocês não vão fazer daquela maneira. Vocês vão fazer empregando uma dessas fórmulas aqui do cosseno, tá? Cosseno da soma, no caso. E aí vocês vão verificar que vocês acertaram se vocês chegaram nesse mesmo resultado que eu cheguei aqui. Vocês têm que chegar nesse resultado aqui pro cosseno, tá? Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Tá? É isso aí. Certo? Vamos para a próxima aqui. Bom, opa, é isso mesmo. Agora, depois disso tudo falado, eu vou falar da lei dos senos, tá? Então, o que acontece? Na lei dos senos, você considera o seguinte aqui na figura. Você considera um triângulo qualquer, onde você vai ter os ângulos internos aqui. Aqui eu vou chamar de alfa, esse aqui eu vou chamar de beta, e esse aqui eu vou chamar de teta, tá? Então, o que acontece? Se esse lado aqui, que está oposto ao alfa, mede A, esse aqui que está oposto ao beta, mede B, e esse aqui que está oposto ao teta, mede C, né? Então, existe uma relação entre esses senos desses ângulos e os lados aqui. Então, a lei dos senos diz o seguinte, que o A é diretamente proporcional ao seno do alfa, assim como o B é diretamente proporcional ao seno de beta, então B está para seno de beta, assim como o C é diretamente proporcional ao seno de teta, tá? Então, isso aqui é o que diz seno de teta, a lei dos senos. Mais forte do que isso aqui, ela fala que tudo isso é igual a 2R, onde esse R aqui, pessoal, é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Todo triângulo vai ter uma circunferência circunscrita, tá? Mas essa abordagem aqui com 2R, eu só vou fazer
mais adiante. Não vou fazer por enquanto não, tá? Só daqui a pouco. Esse R aqui, tá? É o raio da circunferência circunscrita, tá fora do triângulo e toca nesses 3 vértices aqui, tá? Circunscrita, eu vou escrever aqui embaixo, tá? Então, o raio da circunferência circunscrita é esse R aqui. Então, 2R é o diâmetro, né? Você sabe que o diâmetro é o dobro do raio. Então, como é que a gente faz para mostrar que isso é verdade, né? Mostrar que essa lei aqui é verdadeira, tá? Então, a gente emprega aquele resultado lá na primeira questão da aula, na primeira folha, tá? Sobre a área. Como eu estou tomando o mesmo triângulo, eu vou pegar sempre a mesma área, tá? Eu vou chamar essa área aqui de A, certo? Essa área aqui vai ser A. Então, essa área A, tomando por base o ângulo alfa, vai ser BC seno de alfa. BC seno de alfa, não esquecendo, né? Dividido por 2. Mas essa mesma área A também pode ser AC seno de beta, AC seno de beta sobre 2. Mas uma terceira via que pode acontecer, a mesma área é a mesma área, é o mesmo triângulo, eu não estou alterando nada, né? Essa área também pode ser o quê? Pode ser AB seno de θ sobre 2, né? Produto dos lados pelo seno do ângulo entre eles, né? Que é o θ, no caso, sobre 2. Então, o que, é que vocês vão notar aqui? Vocês vão notar o seguinte. Se a gente manipula isso, o que, que vai acontecer? A área é igual a área, que é igual a área. Então, vai acontecer o seguinte aqui. Essa expressão é igual a essa, que é igual a essa. Ou seja, BC seno de alfa sobre 2 vai ser igual a AC seno de beta sobre 2, que, por sua vez, também é igual a AB seno de θ dividido por 2. Então, aqui eu tenho equações, né? Proporções são equações, não deixa de ser equações. O que que acontece, galera? Aqui, ó, eu posso cancelar o 2, que seria equivalente a multiplicar tudo por 2, todos os membros. Então, vai cancelar esse 2 aqui. Então, o que que sobra? Sobra BC seno de alfa igual a AC seno de beta igual a AB seno de θ. Então, de novo, isso aqui é equação, tá? É igualdade dupla, né? Você tem uma igualdade aqui e um aqui, mas não deixa de ser equação. Equação, se a gente faz a mesma coisa em todos os membros, a igualdade continua verdadeira, né? Então, o que, que eu posso fazer aqui? Preste bastante atenção nisso que eu vou fazer agora. A gente pode, inclusive, inverter esses números aqui. Dizer que esse número é igual a esse, que é igual a esse, é dizer que o inverso desse número é igual ao inverso desse número, que é igual ao inverso desse. Então, é dizer que 1 sobre BC seno de alfa vai ser igual a 1 sobre AC seno de beta, que vai ser igual a 1 sobre AB seno de θ. Tá? O que que acontece? Então, o inverso desse é igual ao inverso desse, que é igual ao inverso desse. É uma questão de lógica. Se esses 3 números reais são iguais, seus inversos também são iguais. Tem que ser o inverso do mesmo número, né? Aí, o que que vai acontecer agora? Uma equação, que eu faço de um lado, eu fizer do outro, a mesma operação, multiplicando, dividindo pelo mesmo número, ou subtraindo ou somando o mesmo número, a igualdade continua verdadeira. Então, eu vou tomar toda essa equação aqui e vou multiplicá-la toda por ABC. Tá? Então, eu vou multiplicar toda ela por ABC. A vezes B vezes C. Tá? Então, quando eu multiplicar toda essa equação por A vezes B vezes C, o que, que vai acontecer aqui? ABC vezes 1 vai ficar ABC. Então, ABC sobre BC seno de alfa vai ser igual a ABC vezes 1, ABC sobre AC seno de beta, né? AC seno de beta igual, igual ABC vezes 1, ABC sobre, o que que tem aqui embaixo? A vezes B seno de θ. O que que acontece agora? Nessas 3 frações, há cancelamentos interessantes. Então, aqui, ó, eu posso cancelar este B com esse B e esse C com esse C. Já nessa daqui, então, eu posso cancelar esse A com esse A
e esse C aqui com esse C aqui. E na última, posso cancelar o A com A, posso cancelar o B com B. Ora, mas isso aí implica, então, o seguinte, que A sobre seno de alfa. Então, olha como área é uma coisa interessante que às vezes as pessoas subestimam, né? A questão de cálculo de áreas. Aí a pessoa pensa assim, ah, nossa, fórmula de área só serve para calcular mesmo área e pronto, só para isso. A gente fez toda uma demonstração de uma lei muito importante, tá? Da matemática, utilizando o fato da área do triângulo ser o produto dos lados multiplicado pelo seno do ângulo dividido por 2, tá? Então, ficou demonstrada aqui a lei dos senos. Então, a área não serve só para calcular a área, tá? Se eu utilizar a fórmula de área só para isso, não para deduzir outras coisas, você está subvalorizando o conhecimento, né? Tá? Então, a fórmula, a lei do seno está quase toda demonstrada, né? O que é que falta só mostrar para vocês? Falta mostrar que tudo isso é igual ao dobro do raio da circunferência circunscrita. Para isso, eu deixei aqui algumas construções já prontas, tá? Para a gente não perder tanto tempo, tá? Então é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que estudar aqui com vocês é ângulo escrito e ângulo central, tá? Para quem nunca viu isso, então o que que acontece? O ângulo central, ele possui o vértice na própria circunferência aqui, no centro da circunferência, tá? Que é o ângulo central, tá? Então aqui eu tenho um ângulo central, eu tenho um arco BC aqui correspondente, tá? Eu tenho esse arco BC aqui. Então a medida em graus do arco BC corresponde à medida em graus do seu ângulo central, tá? Por definição, certo? O que que acontece? Nessa mesma figura, eu tenho chamado de ângulo inscrito. Então, esse ângulo BDC é um ângulo inscrito na circunferência. O que é um ângulo inscrito? O vértice dele está sobre a circunferência aqui, tá? O vértice D é um ponto da circunferência, certo? E aí tem uma relação muito interessante e muito importante entre esses dois, tá? Que é o seguinte, o ângulo inscrito, ele sempre vai valer metade do central, tá bom? Sempre. Então, se isso aqui variar, por exemplo, aqui, tá? Chegar a 100 graus, 120 graus, você vai notar o seguinte, que esse aqui sempre vai ser metade, ó. Então, esse aqui eu tenho 110,02 graus, esse aqui vai ser 55,01, tá? Sempre vai ser metade, tá? Isso vai ser muito importante para a gente trabalhar lá o triângulo. E aí, é interessante para nós também um caso particular, que é o seguinte, deixa eu tentar construir aqui o caso particular. Eu vou tentar colocar aqui o A no 00, consegui. E vou tentar aqui fazer aqui um arco aqui de 90 graus, aqui, tá? Então, o C é 0,10, deu perfeito. 10 e 0, vou colocar bem aqui. Ó, então o que que acontece? Ó, quando aqui é 90 graus, aqui é metade, 45. O que que acontece se o arco BC for um arco de 180 graus, um arco de meia volta? O que que vai acontecer? Ó? Eu vou colocar aqui mais para baixo, tá? E aí o que que vai acontecer? Preste atenção o que que vai acontecer aqui com o beta, tá? O beta agora é 45 graus, que o alfa é 90. Ó, quando o arco BC corresponder a uma abertura de 180 graus, pessoal, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em cima do menos 10. Consegui, pronto. Então, o que é que acontece? Se eu tirar aqui os eixos, não vou precisar. Esse arco central aqui, ó, ele é 180 graus, né? A medida da abertura aqui em graus. E aí, o que que acontece? Aqui vai ser metade, 90 graus, tá? Então, isso é um resultado muito interessante, pode até ser que algum de vocês já conhecesse, que é o seguinte. Todo triângulo inscrito num semicírculo, ele é um triângulo retângulo. De novo, todo triângulo inscrito num semicírculo, tá? Então é o seguinte, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um semicírculo. Só o semicírculo, tá? Então eu tenho aqui um semicírculo aqui. Então o que que acontece? Se eu tiver aqui um triângulo, tá? E esse triângulo tiver um lado dele aqui for o diâmetro desse semicírculo, tá? Sempre esse triângulo vai ser um triângulo retângulo. Sempre esse ângulo aqui, ó, FG, ele vai tomar o de fora, né? EGF, né? Então, o que que acontece? Sempre esse cara aqui, ó, vai ser 90 graus, se esse G variar aqui no semicírculo, sempre, tá bom? Exatamente por isso, ó, porque quando eu tenho esse arco aqui central, ele corresponde a 180 graus, metade de 180 é 90. Então, todo triângulo inscrito num semicírculo, ele é um triângulo retângulo, tá?
Eu não estou dizendo que é todo triângulo inscrito num círculo, não, tá? Você pode ter um triângulo equilátero inscrito no círculo, né? E a gente sabe que o triângulo equilátero, ele não é um triângulo retângulo, tá? Os ângulos são de 60 graus. Eu estou falando triângulo inscrito no semicírculo. Quando é que ele está inscrito no semicírculo? Quando um lado dele, que é a hipotenusa, né, claro, vai ser um diâmetro desse semicírculo, tá? Então, isso aqui vai ser muito importante, eu vou precisar disso aqui. Outra coisa que eu vou precisar, eu vou deixar gravado isso aqui, é o seguinte. Quando você tem dois ângulos inscritos que miram no mesmo arco, então preste atenção no que eu estou falando aqui. Eu vou apagar isso aqui por enquanto, e vou tirar isso aqui também, tá? Preste atenção só nesse ângulo alfa aqui, tá? Ó, esse ângulo alfa aqui, que tem vértice dele, é um ângulo inscrito, e ele está mirando esse arco aqui, ó. Ele está gerando esse arco BC aqui. Deixa eu tirar esse círculo aqui, tá? Ele está mirando isso aqui. Acontece que eu tenho um ângulo aqui, CEB, ou BEC, tá? E ele também está mirando, está gerando, tá? Esse mesmo arco aí. Então, o que é que acontece? As medidas deles vão ser iguais em graus, ó. Então, percebe que aqui é 27,85 e aqui também. Então, sempre que eu tiver dois ângulos inscritos na circunferência que estão mirando o mesmo arco, eles são congruentes, tá bom? Então, eles são congruentes, certo? Ó, sempre. Deixa eu colocar o círculo aqui de volta, tá? Então, eles sempre vão ser congruentes. Obviamente, se o ângulo central que eu vou fazer aqui agora, deixa eu marcar aqui o ângulo central, sem fazer segmento mesmo, não tem problema não. Notadamente, se esse ângulo central aqui mudar, é lógico que eles vão mudar também, tá? Então, se eu mudar o ângulo central, ó, eles vão mudar. Só que eles vão mudar continuando iguais, ó, tá? Ó, 47,56, 47,56. Eles mudam se o central mudar, mas permanecem sempre o quê? Iguais, porque eles estão mirando no mesmo arco, tá? Então, isso também é bastante importante. Agora, depois de explicar esses elementos aí, eu tenho condições de explicar para vocês o que acontece lá na lei dos senos, tá? Então, o que acontece aqui? Primeiramente, o que eu falei para vocês? Qualquer triângulo, tá? Ele vai possuir uma circunferência circunscrita a ele, tá? Aqui no GeoGebra você pode traçar essa circunferência sem problemas, utilizando aqui a ferramenta círculo definido por 3 pontos. O que você faz? Você vem aqui e marca, seleciona aqui o primeiro vértice, o segundo e o terceiro. Isso é uma forma de fazer, tá? Eu não vou fazer aqui porque eu já tenho ela definida aqui, que eu já tracei, tá? Já fiz aqui a circunferência, tá? O que acontece? O que é interessante aí? A gente marca aqui o centro da circunferência, os lados são A, B e C e tal. E aí, o que acontece? Nisso aqui, a gente vai traçar o diâmetro que passa por A e D, tá? Que passa pelo vértice A, no caso. Então, a gente traça aqui a reta aqui, e faz aqui a interseção dela com a circunferência, e depois aqui obtém aqui o diâmetro, tá? Eu tracei aqui. O que vai ser interessante agora a gente olhar? Depois que a gente traça esse diâmetro aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ligar esse ponto E aqui, tá? Ao ponto B, esse vértice aqui do triângulo. Então, eu liguei aqui, fiz o segmento. Agora, eu recaí naquela situação de ângulos inscritos que estão mirando no mesmo arco, nesse arco BA aqui, tá? Então, preste atenção, eu vou excluir um pouco aqui, por enquanto, aqui o círculo, tá? E aí, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o arco circular, deixa eu ver se eu coloco aqui BA. Ah, mas eu tenho que, vai ficar errado aqui, porque eu tenho que primeiro selecionar o centro. Centro, BA, né? Então, tem que ser o contrário. Tem que ser AB. Centro, AB. Pronto, ó. Observe esse arco aí, tá? Esse arco aqui, ó. Esse arco aqui, tanto é gerado pelo ângulo AEB, quanto ele é gerado pelo ângulo ACB. Então, esses dois ângulos aqui são iguais, tá? Fora isso aí, eu quero que vocês prestem atenção também no seguinte. Vou colocar o círculo aqui de volta, tá? Esse ângulozinho ABE é um ângulo reto, tá? Por quê? Porque esse AE aqui, ele é diâmetro da circunferência, então esse lado do triângulo ABE aqui, né? Ele é um diâmetro, então esse triângulo aqui, ele está inserido num semicírculo,
Ou, se você preferir, esse arco aqui é um arco de meia volta, então aqui é metade. Metade de 180 é 90 graus. Então, essas coisas que eu falei para vocês são a chave, tá? Para a gente conseguir terminar, concluir a nossa demonstração da maneira mais completa possível, tá? Eu já coloquei aqui, mais à frente, né, a figura aqui quase toda pronta para a gente rabiscar, tá? Fica melhor vocês verem isso aqui. Então, tá aqui a construção que eu fiz lá no GeoGebra. Então, o que que acontece? Como eu falei para vocês, ó, esse ângulo bem aqui assim, ó, tá? Esse ângulo aqui eu vou chamar ele de alfa. Na verdade, para aproveitar lá, como o C está oposto ao θ, né? Deixa eu voltar aqui. Eu vou aproveitar isso. Eu vou dizer que ele é θ, né? Para aproveitar isso aqui, tá? Então, vamos dizer que aqui é θ. Esse ângulo aqui é θ que está oposto ao lado C. Então, pessoal, aqui também é θ. E além disso, esse ângulozinho aqui do cantinho, ó, ele é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, tá? Então, o que que acontece? Observe esse triângulo retângulo aqui, AB. Nesse triângulo retângulo, a gente pode aplicar uma relação trigonométrica, que é o seno. O que é o seno de θ, por definição? O seno de θ vai ser o cateto oposto, que é o C, sobre a hipotenusa. Mas a hipotenusa é diâmetro, é R mais R, né? Então, a hipotenusa, pessoal, é 2R. Ó. Olha aí que legal. Tá? Mas aí, o que que acontece? A gente trabalha isso aqui colocando um aqui embaixo e multiplicando em cruz. Então, C vai ser igual a 2R que multiplica seno de θ. Vamos só manipular isso aqui um pouco mais. Esse seno de θ aqui que está multiplicando 2R, eu vou passar ele para cá dividindo. Então, C sobre seno de θ, olha aí que bacana. Isso aqui é igual a 2R. Ó, acabou, né? Por que que acabou? A gente chegou em C sobre seno de 2θ é igual a 2R. E anteriormente, a gente provou que essas frações são todas iguais aqui, né? A gente demonstrou que A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta, que é igual a C sobre seno de θ. E agora a gente mostrou que C sobre seno de θ é igual a 2R, né? Portanto, né, daqui, ou se você preferir, você pode replicar esse método aqui para o alfa, o beta, e todos você vai obter uma relação desse tipo aqui, tá? Analogamente, né? Em matemática a gente diz isso, a gente fala a expressão analogamente. Da mesma forma, você vai obter esse resultado aqui para o B e para o A, para o alfa e para o beta, tá? Então, portanto, a gente acaba de demonstrar a forma completa, né? A lei dos senos completa. A sobre seno de alfa é igual a B sobre seno de beta, que é igual a C sobre seno de θ, que por sua vez é igual a 2R. Tá? Então, todos são iguais a 2R, certo, pessoal? Eu não lembro se eu coloquei aqui uma aplicação direta com 45 graus e 30 e tal, mas isso aí eu posso colocar depois nos exercícios, tá? Não tem problema não, certo? Eu gosto de trabalhar as demonstrações, porque você trabalha com vários conhecimentos que são básicos para outras questões também, né? Não é difícil você achar uma questão de geometria e tem que usar esse fato aqui, do ângulo inscrito correspondente a um arco de 180 graus ser um ângulo reto, tá? Certo? Vamos aqui para a próxima. Essa questão aqui, tá? Ela é uma questão de demonstração, então eu vou consumir bastante tempo nela também, porque é muito interessante. Eu também programei hoje para falar sobre o teorema da bissetriz interna, não sei se vai dar tempo, mas aí eu continuo na aula que vem, tá? Então, aqui é o seguinte, nessa questão aqui, a gente quer demonstrar o seguinte, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui é o dobro, 2θ, esse lado aqui mede A, esse lado mede B e esse mede C, dá para a gente encontrar uma fórmula para o C em função do A e do B, que é C igual a ao quadrado menos B ao quadrado, tudo sobre B, tá? A gente quer demonstrar isso aqui, tá? A gente quer demonstrar isso aqui. Então, primeiramente aí, a gente vai aplicar a lei dos senos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aplicar a lei dos senos. Então, o que é que diz a lei dos senos? É o seguinte, o B está para o seno do ângulo oposto, que é o seno de θ, assim como
O A, né? O A está vai ser proporcional ao seno do ângulo oposto, ao seno de 2θ. Seno 2θ. Mas aí lembra lá do começo, né? Que a gente conseguiu uma fórmula para isso aqui. O que a gente sabe? A gente sabe que o seno de 2θ é igual a 2 seno de θ cosseno de θ. Então, daqui vai surgir o seguinte. B sobre o seno de θ é igual a A sobre... O que é o seno de 2θ? É 2 seno de θ cosseno de θ. E aí, ó, o que vai acontecer agora? A gente vai cancelar aqui seno de θ com seno de θ. Então, o que vai acontecer? Vai ficar B sobre 1, né? Que aqui não ficou nada, igual. Aqui ficou A sobre 2 cosseno de θ. E aí simplifica o seguinte, então. Então, se a gente trabalhar aqui a proporção, vai ficar 2b cosseno de θ, 2b cosseno de θ, igual a A vezes 1, que é A. Esse 2b que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar o seguinte. O cosseno de θ é igual a A sobre 2b, né? A sobre 2b, tá? Guarda essa informação aqui, que ela vai ser muito importante. Agora, a gente vai com outra lei, tá? Já que a gente teve aqui o cosseno de θ igual a A sobre 2b, né? Uma coisa bem bonitinha dessa aqui, a gente tem que aproveitar. Então, o que a gente faz com esse resultado que é muito bonito? A gente percebe o seguinte, bom, apareceu um cosseno, que tal utilizar a lei dos cossenos, né? Lei dos cossenos. Então, vamos aplicar aqui a lei dos cossenos. A gente vai tomar aí a lei dos cossenos com base aqui no θ. O θ está oposto a quem? Ao b, né? Então, como é que vai ficar a lei dos cossenos? Vai ficar o seguinte, b ao quadrado igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2ac multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles, ou seja, pelo cosseno de θ. Olha aí, olha o cosseno aparecendo aqui. Mas aí o que acontece? Eu posso substituir o cosseno de θ por A sobre 2b. Então aqui vai ficar o seguinte, aqui a gente vai ter b ao quadrado igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2ac multiplicado pelo cosseno de θ, que é A sobre 2b. Por simplicidade, eu vou escrever tudo isso aqui no primeiro membro logo, tá? Então, aqui eu tenho o seguinte, A ao quadrado mais C ao quadrado menos... Agora, nota aqui o seguinte, esse 2 aqui, ó, a gente pode cancelar com esse 2 aqui. A vezes A é A ao quadrado, o C vai ficar sobre B. Então, aqui vai ficar o seguinte, menos A ao quadrado C sobre B, né? Sobre B, igual a B ao quadrado. Vamos multiplicar toda a equação por B, tá? Então, eu vou pegar toda a equação e vou multiplicar por B aqui. Então, vai ficar A ao quadrado B mais C ao quadrado B menos, esse B vai cancelar com esse, vai ficar A ao quadrado C igual a B ao quadrado vezes B, que vai dar B à terceira, né? B elevado a 3. Tá? Bom, o que acontece agora? Nota o seguinte, vamos fazer uma pequena reflexão aqui. A gente quer encontrar o C em função do A e do B. Então, o nosso problema resolutivo é determinar o C, né? Então, vamos tentar organizar isso aqui, tá? Então, é o seguinte, organizando isso aqui, a gente vai ter o seguinte. BC ao quadrado, então, BC ao quadrado, menos A ao quadrado C, menos A ao quadrado C, né? Eu já coloquei aqui o C ao quadrado, tá aqui, menos A ao quadrado C, mais A2B, mais A ao quadrado B, né? Menos B à terceira, né? Aqui é B à terceira. Tudo isso aqui igual a zero. Então, qual é a reflexão que eu faço nesse momento aqui?
Isso aqui, pessoal, é uma equação de segundo grau na incógnita C. Porque presta bem atenção, se eu trocasse esse C aqui por X, como é que isso ia ficar? Ó? Ia ficar assim, né? Ó, ia ficar bx ao quadrado, né? Menos a ao quadrado x, ó, que é o C, mais termo independente aqui, a ao quadrado b menos b à terceira igual a zero. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau nesse x, que seria o C, tá? Só que eu não vou trocar a letra, não, tá? Então, a gente sabe o seguinte. A gente sabe que nas equações de segundo grau vai valer a fórmula de Bhaskara, né? Então, vamos calcular aqui o delta dessa equação. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Claro que eu vou botar assim para diferenciar, né? Os coeficientes. Então, o bzão seria aqui o coeficiente do c, que é menos a ao quadrado. Menos a ao quadrado, né? É menos 4 vezes o a, que é esse bzinho aqui, né? Vezes o c, que é tudo isso aqui, que é a ao quadrado b menos b à terceira. Fechou. Vamos com toda a coragem calcular o delta aí. É claro que somar produto aqui não ia adiantar para eu achar o C, né? Somar produto aqui é inviável, né? Menos a ao quadrado vai ficar positivo, 2 vezes 2 é 4. Então vai ficar a elevado a 4 aqui. Menos com mais é menos 4b ao quadrado b. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 4a ao quadrado, b vezes b ao quadrado. Menos com menos é mais. 4b vezes b à terceira vai ficar 4b à quarta. Aqui, nesse momento, você tem que ter uma boa visão do que está acontecendo aqui, ó. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Presta bastante atenção no que eu vou escrever. Isso aqui é a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Quem seria o segundo? Seria 2b ao quadrado. Mais o quadrado do segundo. Quadrado de 2b ao quadrado. Ó, isso aqui é o desenvolvimento disso, ó. A quarta está aqui, menos 2 vezes 2, 4, A2B2, mais o quadrado de 2B2 é 4B4. Tá? Então, a beleza da questão também está no fato de que esse delta aqui dá uma coisa muito, muito bonita, muito perfeita, que é o seguinte, que é o quadrado da soma. A ao quadrado, aliás, perdoem, o quadrado da diferença, né? Menos 2B ao quadrado. Tudo isso aqui é elevado a 2. Tá? Se você desenvolve isso aqui, ó, você chega nisso, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, enxergar isso aqui é primordial na questão, porque vai facilitar muito para a gente escrever a raiz de delta de uma forma bonita, tá? De uma forma elegante. Então, isso aqui implica que a raiz quadrada de delta é igual a raiz quadrada de a ao quadrado menos 2b ao quadrado, tudo ao quadrado. Aqui eu vou precisar de um pouco de matemática básica de vocês, tá? A gente não pode simplesmente cancelar o 2 com 2 aqui, não. Tem uma condição que isso aqui tem que cumprir. Por quê? Então, preste atenção. Fazendo aqui um parênteses, tá? É o seguinte. Quando a gente vai calcular, por exemplo... Vou fazer aqui a parte. Quando a gente vai calcular, por exemplo, raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, a gente não pode cancelar isso aqui com isso e dizer que é menos 5. Isso aqui está errado. Ó, raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Isso aqui é raiz quadrada. Quanto é menos 5 ao quadrado? É 25. Ó, vai ficar positivo. Ah, quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. Não é menos 5. Tá? Então, existe uma propriedade muito interessante, muito importante para assegurar isso aí. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. E você sabe que o módulo de x só é x se x for maior ou igual a zero. E vai ser menos x se o x for menor que zero, tá? Certo? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. Então, eu só posso cancelar esse 2 com esse se eu garantir que esse número aqui é maior ou igual a zero. No caso, é positivo. Tá? Ou nulo. Como é que eu vou garantir isso aí? Eu vou precisar agora, depois de dita essa consideração, de um pouco da trigonometria, olhando lá a figura. Preste bastante atenção lá na figura. Vamos voltar aqui na figura. Então, é o seguinte, ó. O que acontece nessa figura aqui? Eu garanto que esse θ é um ângulo menor do que 45 graus, tá? Esse θ aí, ele é menor que 45 graus. É claro, maior que zero. Lógico, tá? Por que eu garanto isso, pessoal?
Porque se o θ for igual a 45 graus, então o 2θ vai ser 90. Não tem cabimento o 2θ ser 90. O 2θ também é agudo, ó, pela figura, tá? E nem tem cabimento o θ ser maior que 45 graus. Não tem cabimento isso. Porque aí o 2θ daria maior que 90 graus, ó. Não pode. Isso aqui é um ângulo agudo, de acordo com a figura, tá? Então, com certeza, o θ é um ângulo entre 0 e 45, tá? Isso é muito importante para nós, tá? Então, eu vou até escrever isso lá embaixo. Por observação aqui na figura. O θ é, com certeza, menor que 45 graus. Por que que isso vai ser importante? Então, vamos escrever aqui. Como o θ é maior que 0 e menor que 45 graus, então, o cosseno, pessoal, de θ vai ser maior, tá? Não é menor. Vai ser maior do que o cosseno de 45, tá? Por que que é maior, professor? Por que que não é menor? É o cosseno. Preste atenção lá no círculo trigonométrico, lá. Opa, isso aqui não é um círculo, né? Vamos fazer mais ou menos aqui, depois eu apago. O que que acontece? Quando você está chegando perto do 45 graus, o cosseno vai diminuindo, né? Ó, essa linhazinha aqui, ó, quando você vai chegando perto do cosseno, ó, do 45 graus, ela vai diminuindo, né? Então, se o θ está entre 0 e 45, o cosseno dele é maior que o cosseno de 45, é o contrário, ó. Porque conforme você vai aumentando aqui a abertura, o cosseno ele vai diminuindo. Quem vai aumentar é o seno, né? Tá? Então, existe aí uma relação de decrescência, né? Decrescência de uma função, tá? Então, se o θ está se aproximando de 45 graus, o cosseno ele vai diminuindo. Quer dizer, o cosseno vai... exatamente, o cosseno vai diminuindo, é isso, tá? Então, se o θ é menor que 45 graus, o cosseno do θ é maior que o cosseno de 45 graus. Exatamente, de novo, por quê? Porque quando eu tenho aqui o círculo trigonométrico, que eu tenho 45 graus bem aqui, esse cosseno aqui vai ser maior do que se eu tiver, vai ser menor do que se eu tiver aqui, ó, tá? Então, se eu tenho um θ aqui, o cosseno do θ, ele é maior que o cosseno de 45 graus. E aí essa desigualdade vai ser muito importante para nós, porque ela vai garantir lá a raiz do nosso delta, que é o seguinte. Logo, o que vai acontecer dessa desigualdade aqui? Cosseno de θ, o que é o cosseno de θ, hein, que a gente deduziu aqui? A gente deduziu que o cosseno de θ é igual a A sobre 2B, né? Então, A sobre 2B é maior, quanto é o cosseno de 45? Do que raiz de 2 sobre 2. Daí implica o seguinte, que eu posso aqui cancelar esse 2 com esse. Daí implica que A sobre B é maior do que raiz de 2. Dizer isso aqui implica dizer que o A é maior do que B raiz de 2. Dizer isso aqui implica o seguinte, como A e B são positivos, e o quadrado desse aqui é maior do que o quadrado desse. Ou seja, A ao quadrado é maior do que B raiz de 2 ao quadrado. Que implica dizer que A ao quadrado é maior do que 2B ao quadrado, né? Vou calcular o quadrado disso aqui. Que implica dizer que o A ao quadrado menos 2B ao quadrado é maior que zero. Ótimo, né? É esse cara que aparece o quadrado dele dentro da raiz do delta. Então, tá garantido, tá? Tá garantido que isso aqui é um x positivo, né? E a gente sabe que quando o x é positivo, raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x, tá? Então, voltando aqui ao delta, portanto, né? Portanto, então vou escrever aqui até de outra cor. Portanto, raiz quadrada de A2 menos 2B2, tudo ao quadrado, isso aqui é igual ao próprio A ao quadrado menos 2B ao quadrado, tá? Porque o módulo dele vai ser ele mesmo, tá? Daí, quem é C? Menos Bzão, mais ou menos raiz do delta sobre 2Azão. Menos Bzão. Vamos ver quem é o Bzão, né? Na equação aqui. Quem é o Bzão? O Bzão, cadê a equação? É menos A ao quadrado.
Então, vai ficar menos, entre parênteses aqui, menos a ao quadrado, mais ou menos, raiz do delta, pessoal, deu isso aqui, né? Então, tem que pôr entre parênteses, porque eu vou ler esse sinal, sobre 2 vezes o azão. Quem é o azão? Voltando para a equação. O azão, que é o coeficiente do c quadrado, é o bzinho aqui, ó. Esse bzinho aqui, tá? Então, aqui é b. Vamos lá, estamos quase concluindo. Então, aqui a gente vai separar o C' e o C duas linhas. Quem vai ser o C'? Vai ser menos com menos é mais. Então, vai ficar A2 mais isso aqui, mais A2 menos 2B2. Aliás, isso, menos 2B2, né? Sobre 2B. Mas isso aqui dá o seguinte, A ao quadrado mais A ao quadrado é 2A ao quadrado menos 2B ao quadrado sobre 2B. Jogando 2 em evidência em cima, nós temos A ao quadrado menos B ao quadrado, tudo isso sobre 2B. Olha aí que legal, chegamos na fórmula, né? Agora a gente cancela aqui o 2 com 2. Portanto, C' é igual a ao quadrado, opa, deixa eu ajeitar isso aqui, A ao quadrado menos B ao quadrado sobre B. Chegamos na fórmula que a gente tinha que demonstrar, mas não está completo, você tem que justificar as coisas. Porque vamos achar o C duas linhas. Quem vai ser o C duas linhas? Então, o C duas linhas vai ser A ao quadrado, né? Menos com menos é mais de novo. Menos isso aqui. Menos isso aqui que está entre parênteses. Então, a gente tem que ler sinal. Menos com mais. Menos A ao quadrado. Menos com menos, mais 2B ao quadrado. Sobre 2B. E dá igual a quê? A gente aqui em cima cancela A2 menos A2, que é zero. Aí vai ficar aqui um negócio esquisito. Vai ficar 2B ao quadrado sobre 2B. Você sabe que 2B ao quadrado é 2B vezes B, né? A gente pode escrever assim, sobre 2B. O que vai acontecer aqui? Ó? Vai cancelar o 2 com 2, vai cancelar o B com B. Então, dá igual a B. Portanto, tu obteve o seguinte. Portanto, o C duas linhas é igual a B. Só que isso aqui é um absurdo. Isso aqui é absurdo. Por que isso aqui é absurdo? Pelo seguinte, se o C for igual a B, vamos voltar lá na figura. Se o C for igual a B, o triângulo é isósceles. Ah, professor, é porque a figura está fora de escala, a gente não pode garantir que é isósceles. Não, não é bem assim, não. É o seguinte, se o C for igual a B, esses ângulos aqui são iguais, porque esse lado aqui seria igual a esse, eu teria um triângulo isósceles. Os ângulos opostos a lados iguais são iguais. Então, aqui seria θ e aqui seria θ. Mas se isso acontecesse, θ mais 2θ, θ mais 2θ, seria igual a 180 graus. Daí eu teria 4θ é igual a 180 graus. Daí eu teria θ igual a 180 por 4, que dá 45. E eu já mostrei para vocês que o θ não pode ser 45 graus, né? Se o θ fosse 45, aqui seria 90 graus. Não faz sentido uma abertura dessa aí de 90 graus. Isso aqui é uma abertura correspondente a um ângulo agudo, né? Então tá aí o absurdo mostrado. O triângulo não pode ser isósceles. Tá bom, pessoal? Então, só tem uma opção. Se o C não pode assumir aquele valor C duas linhas, é porque o C só pode ser esse cara aqui, que a gente acabou de demonstrar. O C é realmente A ao quadrado menos B ao quadrado sobre B, tá? Então, eu vou deixar escrito aqui porque que é absurdo, para fechar. Pois teríamos θ mais 2θ igual a 180 graus. Daí, seria θ igual a 45 graus, que é uma contradição. Dito isso, finalmente, né? Então, finalmente, só podemos ter C igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por B, tá?
Obviamente, não tem problema, isso aqui vai ser um número positivo, de fato, porque o lado A, ele é maior que o lado B. Então, essa diferença aqui é positiva, A ao quadrado menos B ao quadrado. Por que que eu garanto que o lado A é maior que o lado B? Por que que eu garanto isso? O lado A, ele é maior que o lado B, porque o A está oposto a um ângulo maior do que θ. O B está oposto a θ. E o A está oposto a 2θ. Esse ângulo aqui é maior do que o θ, né? E você sabe que num triângulo, o lado maior está oposto ao maior ângulo, claro. Certo, pessoal? Ok? Eu acho que eu tô quase estourando o tempo já, né? Ó, são 10h24. Eu sei que hoje na aula foi muita coisa, tá? Espero que tenha dado para vocês acompanharem aí com toda a sinceridade do mundo, certo? Que a gente fez aqui. Achei muito bacana fazer essa demonstração, né? Essa questão de demonstração com vocês, porque a gente trabalhou vários conceitos muito importantes. A gente trabalhou a equação de segundo grau, né? A gente trabalhou a questão daquela relação do radical, né? Que muita gente não sabe, ou esquece, ou faz errado, né? Porque você não pode simplesmente cancelar. Você tem que avaliar se esse número aqui é negativo ou positivo e aplicar o módulo, né? E aí, a depender do módulo, vai ser menos o número ou o próprio número, tá? A gente trabalhou também aqui a lei dos senos, né, lá no começo, depois veio para a lei dos cossenos, tá? E a lei dos cossenos, é claro que vocês me lembrem depois, eu pretendo fazer aqui uma demonstração dela, tá, pessoal?